Oi, gente, nós vamos começar hoje com as funções orgânicas oxigenadas, tá? Então, até agora nós vimos por muitas aulas os hidrocarbonetos, né, que são aqueles compostos onde em todas as moléculas há a presença do elemento químico carbono, que caracteriza o grupo funcional orgânico, não é? E o hidrogênio. Vimos há pouco os aletos orgânicos, né? Aqueles compostos que através de reação de substituição ou de adição, um dos elementos que são os halogênios, elementos do grupo 17 da tabela, agrega-se ao composto, né? Formando os elementos halogenados, os aletos orgânicos. E agora nós vamos começar a falar das funções oxigenadas. Bom, o que a gente precisa lembrar aqui para trabalhar direitinho com essas funções? Bom, a própria palavra já diz quem deve ser o elemento químico agora presente. O oxigênio, tá? Bom, o que a gente já sabe do oxigênio lá do primeiro ano? Que o oxigênio tem o símbolo O, massa atômica 16, número atômico 8, não é? Quando eu faço a distribuição eletrônica usando o diagrama de Pauling, eu encontro lá assim, ó, 1s2, 2s2 e 2p4. Que significa o seguinte, o primeiro número, o número quântico principal 1 aqui, representa o primeiro nível, que é a primeira camada, que é constituída de 2 elétrons. Os dois números 2 aqui juntos representam o segundo nível, a segunda camada, que é a L, que somados aqui, ó, 2 e 4, 6. Então, o oxigênio tem na camada de valência 6 elétrons na última camada, que a gente chamava antigamente, que ele estava na família 6A da tabela periódica, que agora a gente chama que é a família número 16. Quem são esses elementos? O C tem problema, lembra disso? Os 7 poloneses? Por que todos estão na mesma família? Todos têm em comum o quê? A presença de 6 elétrons na camada de valência. Por isso eles estão na família 6. Bom, já que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, vamos lembrar quais as possibilidades para o oxigênio fazer ligação. Ou ele faz duas ligações simples, ou o oxigênio faz uma ligação dupla, ou seja, de qualquer maneira aqui, ele precisa receber quantos elétrons? 2, porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. E agora, nós vamos encontrar o carbono, que além de ter hidrogênios, como sempre haverá nos compostos orgânicos, haverá também a presença do oxigênio. De que forma? Ou através de uma molécula de cadeia heterogênea, ele como heteroátomo, um carbono de cada lado, ou ele fazendo duas ligações, que não precisam ser necessariamente duplas, ele pode fazer uma ligação com carbono e com outro elemento, ou ele pode fazer uma dupla ligação com o carbono, por exemplo, tá? Então, nós vamos aqui estudar por algumas aulas vários compostos orgânicos oxigenados, tá? E o primeiro grupo funcional orgânico que nós estudaremos é a função orgânica, que é a função álcool, tá? Então, esse é o primeiro grupo funcional oxigenado que estudaremos. Bom, primeira coisa, o que a gente precisa saber aqui? Como é que a gente identifica, como é que é caracterizado esse grupo funcional? Bom, nós sabemos que o carbono, para ficar estável, ele precisa de 4 ligações, não é? Até então, nós abastecíamos ele com hidrogênios ou com um aleto orgânico, na função aleto. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos imaginar que esse carbono, ele tenha 4 hidrogênios, aliás, 3 hidrogênios, e que uma das ligações seja esse grupo aqui, ó, o grupo OH, que lá na química inorgânica nós chamamos de hidroxila, que quando, por exemplo, estava ligado ao sódio, formava o hidróxido de sódio, que era uma base. Então, quando a hidroxila está ligada ao metal, vai formar uma base, um hidróxido. Agora, quando a hidroxila está ligada ao carbono, vai formar um álcool. Lembrando que a hidroxila é o seguinte, ó, o oxigênio quer 2 ligações, não quer? Aí, o que eu mostro com a hidroxila? Que uma das ligações foi feita com hidrogênio, só que não tem outra. Aí eu falo que este grupo recebe sempre um elétron. Esse é um ânion chamado hidroxila ou oxidrila. Então, quando a hidroxila ou oxidrila se junta a carbono, ela vai formar o grupo funcional álcool, tá? Dos álcoois, esse que eu acabei de fazer na lousa é o menor, que tem apenas um carbono, 3 hidrogênios
e o grupo OH. Então, dos álcoois, esse é o menorzinho. Por que esse é o menor? Tem menos carbonos. O que a gente vai fazer sobre o álcool? Nós vamos aprender a dar nome, a fazer fórmula, classificar, ver utilidade, uma série de coisas assim. Já começamos aqui, ó. Bom, vamos dar nome a esse composto. A nomenclatura segue aquela tabelinha lá que a gente já trabalha desde os hidrocarbonetos, onde o prefixo depende do número de quê? De carbonos, não é? Quantos carbonos você vê aqui? Um só. Um carbono só, o prefixo é MET. Ligações simples, ó, todas as ligações aqui entre carbono ou os outros elementos eram ligações simples. Então, intermediário é AN. E agora nós vamos usar o sufixo aqui, ó, do grupo funcional, OL. Então, esse é o metanol, tá? O metanol é conhecido comercialmente, ele tem um nome oficial e tem um nome usual. Esse é o álcool, que a gente chama de álcool metílico, que vem do radical, como se eu estivesse assim, ó, pensando no radical metil, tá? Então, esse é o álcool metílico ou metanol, que é combustível altamente tóxico, não é o combustível que nós usamos nos automóveis, mas é também combustível. O que é ser combustível? Ter energia acumulada em grande quantidade. Ele até tem aquela fórmula Indy que utiliza metanol. E teve até um caso, uma vez, de um acidente com um carro da fórmula Indy, e o piloto saiu se debatendo loucamente do carro, ninguém entendia muito bem na televisão o que estava acontecendo. Ele estava queimando. O metanol, quando ele pega fogo, libera calor, logicamente, porque ele é combustível, só que a luz não é colorida. Fica no máximo, sabe quando está muito calor, assim, que você está andando na rua e você olha para o asfalto, assim, está dando umas tremidinhas, evaporando um pouco de óleo e de vapor? No máximo, quando o metanol queima, o que você vê é um balanço, assim, da atmosfera. Não tem luz, tipo luz, chama do fogão, que é azulada, chama de uma fogueira, que é alaranjada, não tem. Então, ele quando queima, ele libera muito calor, mas não libera luz. Então, o perigo é mais inerente ainda, não é? Altamente tóxico, certo? Quando inalado, quando absorvido, o grau de toxicidade dele é elevadíssimo. Houve uma época que o Brasil substituiu por um tempinho nos postos de gasolina, que não é esse álcool, é o outro que a gente vai ver, mas usou uma época isso. Os frentistas tinham que usar equipamento de segurança, foi um transtorno, porque o grau de toxicidade dele é muito alto, tá? Então, dos álcoois, esse é o menor, o metanol, tá? E agora eu falei do álcool que está lá no posto, que é esse aqui, ó. Agora eu vou ter uma molécula com 2 carbonos, tá? Esse primeiro carbono aqui, ó, vou dar para ele 2 hidrogênios e esse daqui 3. Aí esse daqui, ó, penduradinho, eu vou colocar o grupo OH. Ou seja, toda vez que uma das ligações for com a hidroxila, eu tenho o grupo funcional álcool. E esse álcool, qual é o nome dele? De novo, como que a gente começa? Pelo número de carbonos. Quantos carbonos? 2. 2 é et. Ligações simples, an. E todo álcool termina em ol. Esse é o etanol. Etanol é o conhecido álcool etílico. Gente, que é o álcool comum, que é o álcool das bebidas, é o álcool combustível, é o álcool que está no supermercado. A diferença está no teor alcoólico das amostras, que eu já vou falar para vocês, tá? Bom, vou falar um pouquinho dessas diferenças, depois vou mostrar para vocês como é que se obtém o álcool através em processo industrial, tá bom? Antes de falar um pouquinho mais do etanol, vou falar só um pouquinho aqui da classificação desses 2 álcoois. Esses 2 álcoois são chamados de monoálcool. O que significa os 2 serem classificados como monoálcool? Em cada uma das moléculas há apenas uma hidroxila. E esse álcool particularmente, o etanol, ele também é classificado, assim como o metanol também, como álcool primário. O que é um álcool primário? A hidroxila está ligada a um carbono primário, tá? Então, ambos são monoálcoois. Esse a gente não falaria muito em álcool primário, porque só tem um carbono, mas pode ser também. Além de tudo, é classificado como álcool primário, porque o carbono que contém o grupo OH é um carbono primário, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do álcool etílico, do etanol, que é o famosão, né?
para vocês tirarem algumas dúvidas em relação a essa estrutura. Bom, nós temos o etanol, que é um composto que contém quantos carbonos? Olha só, 2 carbonos, hidrogênio, se você somar todos, são 6 e um oxigênio. O etanol é o álcool etílico, tá? Ele está presente nas bebidas, ele está presente nos supermercados, não que nos supermercados também não tenham bebidas, eu quero dizer em relação ao produto de limpeza, e ele está presente no posto de combustível, tá? No posto de combustível. Qual a diferença entre eles? A diferença está apenas no teor alcoólico, tá? Nós temos 2 tipos de bebidas. Nós temos as bebidas chamadas bebidas fermentadas e nós temos as bebidas chamadas destiladas, tá? Bebidas fermentadas são cervejas e vinhos, que reúnem teor alcoólico em média de 6 a 16%. Eu quero dizer que quando você tem uma latinha de cerveja, o líquido, 6% deles são moléculas de etanol. Num vinho, por exemplo, em média de 14 a 16% do vinho são moléculas de etanol, tá? Então a diferença está no teor alcoólico da cerveja e do vinho. Processo de fermentação eu vou explicar para vocês já já, tá? Agora, as bebidas chamadas destiladas, elas reúnem um teor alcoólico de, em média, 38 a 45%. Quem são as bebidas destiladas? Conhaques, uísque, cachaça. São as bebidas que têm um teor alcoólico elevado. A diferença, de novo, está no teor de álcool e não no tipo de álcool. Todos eles têm o mesmo etanol, o mesmo álcool etílico, tá bom? Nos supermercados nós temos o álcool 40 ou 42, que está escrito assim, ó, GL do Gay-Lussac, que é para falar também de volume, tá? Que é a mesma coisa de porcentagem. Gay-Lussac foi um cientista em homenagem a ele, essa medida. Nós temos o álcool hoje, o 70, tá? E nós tínhamos antigamente o álcool 92. Quando eu falo em porcentagem ou em GL, é a mesma coisa. Diferenças entre eles, de novo, os 3 álcoois são hidratados, está escrito lá no frasquinho, álcool etílico hidratado. A diferença está no teor alcoólico, 42% de teor alcoólico, 70% de teor alcoólico e 92% de teor alcoólico. Dos 3, o único que é bactericida é o 70. O 70 pode ser líquido ou gel. Na verdade, a intenção do gel é que ele seja menos agressivo na pele, mas o teor alcoólico do álcool líquido 70 ou do gel é a mesma coisa, 70% de etanol. O único que é bactericida é o 70. Por quê? Por que o 42 não é? Pouquíssima quantidade de álcool. Esse álcool 40, que hoje é vendido no supermercado, só serve para tirar pó, não é bactericida. O 92, o teor alcoólico é muito alto, então quando você coloca ele na sua pele, ele evapora tão rápido que não dá tempo para livrar a pele de micro-organismos. Antigamente ele era vendido, não é mais porque o grau de inflamabilidade dele, todos eles são combustíveis. O que é ser combustível? É ter energia acumulada, não é? Só que o 92 ele reúne um teor de o combustível muito grande, então é muito inflamável. Todos eles são. O 70 também é inflamável, cuidado com ele. Agora o 42 não pega nem fogo. Vende no supermercado mais caro do que o litro do álcool combustível, que é um absurdo, e ele não tem poder bactericida, só que grande parte da população não sabe. O único que tem poder bactericida é o 70. O 40 é baixo teor, o 90 é elevadíssimo teor alcoólico, evapora muito rápido, e o 70 fica na sua pele por um tempo médio, que dá tempo para livrar a pele de micro-organismos. Então, o único bactericida é 70. Lembrando que está errado falar antibactericida. O que é inseticida? Inseticida mata o inseto. O que é um anti-inseticida? É a favor dos insetos. O antibactericida é a favor da bactéria. O correto é bactericida ou antibacteriano. Não se fala antibactericida. Ou é bactericida ou é antibacteriano, certo? Tá? Bom, e no posto de combustível? No posto de combustível nós temos o álcool chamado
anidro, que tem um teor alcoólico de aproximadamente 99%. Ele é o álcool combustível. Os 3 álcoois, estou falando do etanol, das bebidas, do supermercado e do posto de combustível. Mesma coisa, mesma molécula, com teores alcoólicos diferentes, certo? Tá? O álcool anidro significa sem água, certo? Então, os outros são soluções aquosas dissolvidas em água. E nas bebidas, além da água, existem as próprias substâncias oriundas do cereal, da onde veio essa bebida, tá certo? Tá? Mas todos eles nós estamos falando do etanol, tá? O Brasil foi o pioneiro na produção do carro a álcool, mas isso em meados da década de 70, década de 80, o Brasil começou a desenvolver esse carro a álcool. E esse carro, no começo, ele era muito ruim, porque o álcool não era anidro, então a tecnologia da máquina era muito ruim e o álcool não era de boa qualidade. Quando o Brasil aprendeu a fazer um álcool anidro de alta qualidade, se desenvolveu muito o projeto do combustível chamado verde, né, que gera menos poluentes. Aí avançou bastante essa indústria. Hoje nós temos os carros flex, por exemplo, que funcionam a gasolina e álcool sem problemas nenhum, né? Então hoje o álcool combustível é realmente bastante efetiva a sua qualidade, tá certo? E agora nós vamos falar um pouquinho dessas moléculas de álcool sendo produzidas, tá? Como é que se faz a geração da molécula do etanol, certo? Essa geração é mais uma reação orgânica, tipo aquelas que eu já expliquei para vocês, dos aletos, não falei de reação de substituição, de adição. Agora eu vou falar de uma outra reação, que é uma reação que se chama reação de fermentação alcoólica. Nos vestibulares, inclusive, eles gostam muito de falar de reações orgânicas. Essa é mais uma reação, tá? Bom, vou mostrar para vocês como é que se faz o álcool. Qual álcool? O etanol, tá? De qual que é a matéria-prima? Moléculas de C6H12O6, moléculas de açúcar. Então, por exemplo, aqui no Brasil, como é que a gente obtém o álcool? Da cana-de-açúcar. Então, foi lá, coletou a cana-de-açúcar no canavial, fez o caldo de cana, que todo mundo já deve ter visto, e isso daqui, imagine que eu tenho ali, ó, no caldo de cana eu tenho uma quantidade muito grande de água, natural da própria cana-de-açúcar, eu tenho moléculas de açúcar, tenho sais minerais, fibras, ou seja, substâncias oriundas da cana, tá? Então eu vou fazer o seguinte, o que é o processo de fermentação? Eu pego esse caldo de cana e vou fazer com ele um processo enzimático chamado zimase. Esse processo é um processo que vai acontecer da seguinte maneira. Coloca-se nesse caldo de cana micro-organismos, leveduras, que vão fazer o quê? Essas leveduras vão comer esse açúcar. Vão lá e vão usar o açúcar, essas moléculas de C6H12O6, como alimento. E enquanto isso acontece, essas moléculas vão sendo quebradas e o que sobra delas se rearranja, formando moléculas de C2H6O e moléculas de CO2. O que é C2H6O? 2 carbonos, a hidroxila e os hidrogênios. C2H6O é o etanol, o álcool etílico. O que é CO2? É gás carbônico. Enquanto se dá esse processo, na chaminé lá da usina produtora de álcool e açúcar, fica saindo gás carbônico, ou seja, é uma produção que gera gás de efeito estufa, o CO2, né? Então o açúcar vai se transformar em álcool e gás carbônico. Agora, de que maneira isso acontece? Através de um processo enzimático. Um processo em que micro-organismos se associam aí e usam essas moléculas de açúcar como alimento, gerando restos, resíduos, e os resíduos para nós é o produto principal, são as moléculas de etanol e o gás carbônico. Esse processo, enquanto acontece, como vai saindo o gás carbônico, fica fazendo blu, 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 assim, o gás carbônico vai saindo como se fosse quando você põe um refrigerante no copo, que fica aquela camadinha de gás assim, a gente chama vulgarmente de fervura fria, porque enquanto o açúcar está se transformando em álcool, fica saindo o gás carbônico.
Esta equação chama-se equação de fermentação alcoólica, que tem como objetivo o quê? A produção das moléculas do etanol. Toda a equação, você sabe que para ela ficar bem representada, ela precisa estar balanceada. E essa não está, vejam só. Olha só, carbonos aqui eu tenho 6, aqui eu não tenho, hidrogênios também estão diferentes. Eu vou começar a balancear pelo hidrogênio. Por que eu vou começar a balancear pelo hidrogênio? Porque ele aparece uma vez só de cada lado, é mais fácil. Veja só, aqui eu tenho 12 hidrogênios, aqui eu tenho 6. Então, ó, 2 aqui, agora o hidrogênio ficou, ó, 2 vezes 6, 12. Agora eu vou olhar os outros elementos. Carbonos aqui eu tenho 6, não tenho? Agora aqui eu já tenho quantos? Ó, 2 vezes 2, 4, mais 2 aqui, completo 6. E o oxigênio agora deu, ó, 6 oxigênios, aqui eu tenho 2, aqui tem 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Reação de fermentação alcoólica. Essa reação, gente, ela pode acontecer com qualquer carboidrato, qualquer açúcar. Se aqui eu tiver uva, que tem açúcar, quando a uva fermenta, ela vai virar vinho, que tem etanol. Se aqui eu tiver cevada, quando a cevada fermentar, aqui eu terei cerveja, com etanol. Se aqui eu tiver caldo de cana fermentado, aqui eu terei a cachaça. Certo? Então, por exemplo, se aqui eu tiver arroz fermentado, aqui eu vou ter a aguardente japonesa que se chama sake. Então, todo carboidrato, quando fermenta, gera álcool e gás carbônico. Só que daí cada um deles vai ter o álcool dissolvido em coisas diferentes, estruturas da uva, da cevada, entende o que eu estou falando? Do arroz. Mas todo o processo de fermentação é um carboidrato, que é um açúcar, se transforma em álcool e gás carbônico, certo? E isso acontece na nossa casa, por exemplo, quando a gente faz pão. Para quem faz pão caseiro, sabe que tem que comprar aquele fermento que chama biológico. O que é bio? É vida. O que o fermento biológico tem? Levedura. Eu, por exemplo, quando eu faço pão, eu compro aquele pacotinho de fermento biológico seco. Antigamente ficava só na geladeira do supermercado. Agora tem um pacotinho seco que fica lá junto das farinhas de trigo, aquelas coisas lá. Quando você coloca na massa, você vai fazer uma massa de pão, mesmo que o pão seja pão salgado, você põe um pouquinho de açúcar na massa. Por quê? Você vai colocar o fermento vai encontrar o açúcar da massa, vai fazer o processo enzimático chamado zimase, transformar o açúcar da massa em álcool e gás carbônico. Qual a intenção de colocar o fermento? Fazer o pão crescer, não é? Quando você termina de misturar os ingredientes da massa, você tem que deixar o pão crescer para que se forme gás carbônico. O gás carbônico, como toda matéria gasosa, você sabe disso, ele vai tentar se expandir, então ele vai querer sair. Quando ele tenta sair, ele empurra a massa, consequentemente o pão cresce antes de ir ao forno. Então a intenção de colocar fermento na massa de pão é gerar gás carbônico. O gás carbônico gerado expande a massa, faz a massa crescer. Agora, enquanto o pão está lá descansando para crescer, forma-se molécula de álcool. Quando eu levar esse pão ao forno, esse álcool vai evaporar. Aí eu não terei mais um pão com álcool. Agora, quando você tem, por exemplo, pão de forma na sua casa, que você comprou, e ele começa a envelhecer, às vezes você sente cheiro de álcool no pacote. Opa, tem que jogar aquilo fora. Porque se você está sentindo cheiro de álcool, é porque está acontecendo fermentação. Só que uma fermentação não bem-vinda, uma fermentação de micro-organismos do meio, não do fermento que eu coloquei ali. Aí o pão começa a estragar, a envelhecer. Por quê? Está ocorrendo um processo de quebra do carboidrato. Tá? Então, toda vez que eu tiver um carboidrato, ele sofreu o processo enzimático chamado zimase, haverá a formação de moléculas de álcool e de gás carbônico. Lembrando que essa indústria, a indústria produtora de açúcar e álcool, é uma indústria que gera liberação de CO2, que é gás de efeito estufa. Então essa indústria, ela tem que ter na chaminé filtros, ela tem que ter na chaminé lavador de gás, para que ela não seja uma geradora de problemas ambientais, né? Aí a indústria, por exemplo, da aguardente, ela faz esse processo, aí depois ela pega depois da fermentação, ela vai fazer o quê? Por exemplo, se eu for uma indústria de vinho, eu pego a uva, maceto a uva, faço a fermentação, espero acontecer esse processo, vou filtrar e deixar o vinho guardadinho. A indústria da cerveja
faz a fermentação da cevada, depois embala a cerveja. Agora, a indústria da aguardente, da cachaça, ela faz o processo de fermentação. Aí depois ela pega o produto fermentado, que a gente chama de caldo fermentado, e leva para destilação. A destilação vai fazer o quê? Vai trazer para um lado o álcool, fazendo com que o produto final tenha um teor alcoólico maior. Eu vou concentrando o teor alcoólico na cachaça. A cachaça tem teor alcoólico entre 38% e 45%. Por quê? Depois de fermentado, é destilado. Então, as bebidas fermentadas têm um teor alcoólico baixo. As bebidas destiladas são fermentadas e posteriormente destiladas. Aí o teor alcoólico é mais alto. Quanto maior o teor alcoólico, mais agravantes no nosso organismo, mais danos ao nosso corpo, ao cérebro, principalmente num cérebro muito jovem, destruição de possibilidades de ligações de neurônios. Você sabe que uma pessoa jovem, o cérebro dela está se formando ainda além dos 18 anos. Então, quanto mais álcool ela ingerir, mais disfunções cerebrais ela terá, porque quanto maior o teor alcoólico, mais danos, né? No fígado, enfim, no organismo todo, né? Então, bebidas fermentadas e bebidas destiladas, a diferença está no teor alcoólico. As destiladas, depois de fermentadas, passam para o processo de destilação. As fermentadas passam por esse processo e depois elas são filtradas, armazenadas, cada uma delas tem técnicas diferentes, né? Mas todas elas vão produzir o mesmo álcool, o etanol, o álcool etílico, o álcool comum, tá? Bom, quando eu falo de álcool, eu também tenho substâncias alcoólicas de cadeias ramificadas, que a gente vai ver também os mesmos radicais, a contagem de cadeia principal, assim como nós fazíamos nas outras estruturas, tá? Todos os países que produzem etanol como combustível utilizam o processo de fermentação alcoólica e utilizam o processo de destilação. Só que há países que geram, por exemplo, carboidrato no milho, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos não faz de cana-de-açúcar, nós fazemos. Mas basicamente o processo é o mesmo, fermentação alcoólica e pós-destilação, tá certo? Em relação à parte ambiental, o etanol, nós já vimos em reações de combustão completa e incompleta, o etanol, quando ele queima, ele não é um autocombustível. Olha só, vamos imaginar, ó, C2H6O, vou abastecer o meu automóvel com etanol. Aí, para ele queimar, o meu automóvel recebe gás oxigênio e vamos pensar em reação de combustão completa. Reação de combustão completa vai gerar gás carbônico e água, né? E nós já vimos isso, reação de combustão completa e incompleta, lá no estudo do petróleo, não é? Aí quando eu faço esse balanceamento, veja só, 2 carbonos lá, eu ponho 2 aqui também. 6 hidrogênios, aqui eu ponho 3. Aí eu venho nos oxigênios, 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Aí aqui, ó, eu tenho 1 aqui, já que tá prontinho, e 2 aqui, ó. Se eu colocar 3, opa, ficou meio apertadinho aqui. Se eu colocar 3, ó, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então eu falo o seguinte, ó, cada molécula de álcool que queima gera 2 de gás carbônico, né? Então ele é menos poluente, pensando no álcool combustível, do que, por exemplo, a gasolina, do que o diesel, não é? Porque é uma molécula menor, só que, logicamente, ela reúne uma carga de energia menor. Então, por exemplo, quando eu abasteço meu carro com gasolina, a potência é maior, tem mais energia na gasolina do que no etanol. Mas pensando de uma maneira ambiental, o etanol é menos poluente. Além de tudo, ele é produzido através da cana-de-açúcar, não é? A cana-de-açúcar é vegetal. Enquanto ela está lá na lavoura, ela faz fotossíntese. O que é fazer fotossíntese? É resgatar no meio o gás carbônico. A gasolina em nenhum momento resgata gás carbônico. Ela nunca vai sequestrar gás carbônico da atmosfera. A cana já. Então, para produzir o álcool, eu uso cana. E quando eu planto cana, a cana resgata gás carbônico da atmosfera. Então, no processo de produção, há um momento em que há resgate. Então, logicamente, quando eu coloco o álcool no meu carro, que eu saio andando, vai sair gás carbônico para a atmosfera. Mas houve um momento no ciclo que houve resgate, enquanto a cana estava lá na plantação. Isso já não acontece com os combustíveis chamados fósseis. A todo momento eles liberam
eles nunca resgatam. Então, o álcool como combustível, comparado ao que nós temos, ele é menos poluente ao combustível verde, tá certo? Próxima aula vamos falar das cadeias alcoólicas ramificadas, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.